Prefeitura de Feira está fortalecendo a agricultura familiar com a distribuição gratuita de 102 toneladas de sementes de milho e feijão. Cerca de 15 mil pequenos agricultores serão beneficiados em todos os distritos do município por meio de 125 associações. As sementes foram adquiridas com recursos próprios e com qualidade testada para garantir boa produtividade. A ação também assegura sementes para o próximo ano, reforçando o planejamento e o apoio ao homem e à mulher do campo. Investir na agricultura é fortalecer a produção, gerar renda e movimentar a economia local. Prefeitura de Feira, todo dia tem trabalho chegando. Tá começando o segundo episódio dessa nova temporada do Tirando o Crachá. Clara, hoje tem assunto, viu? E vai ser pra lá de especial, principalmente porque a gente tá com o Daniel representando o SESC Senat e que parceria bacana que a gente vai ter hoje à tarde. Daniel, seja bem-vindo aqui ao Tirando o Crachá. Maravilha, uma gratidão pela oportunidade de estar aqui com vocês, bater um papo, né, sobre o que for de pauta, tanto a Senat quanto o Daniel, experiência de vida profissional, pessoal, estou aqui para compartilhar. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Show de bola. E para a gente iniciar e fazendo jus ao podcast, ao tema do podcast, que é Tirando o Crachá, quem é o Daniel para além das responsabilidades que assume hoje enquanto gestor de uma instituição tão fundamentada quanto o SESC Senat? Já começaram apertando já, né? Essa eu acho que tá da mais difícil para da mais fácil. Né? O Daniel, né, sem o crachá, vou resumir. Daniel sem o crachá é pai apaixonado de 2 filhos, do Miguel e da Maria Clara, marido dedicado da Gabriela, um filho preocupado, um filho que gostaria de estar muito mais presente, do Celso e da Kátia, que moram em outro estado. Sou irmão da Gláucia, que não está mais entre nós, mas que foi uma luz na minha vida. E, resumindo, um cara família, né, que ama pessoas, ama estar entre as pessoas, transformar pessoas e desenvolver pessoas. Eu acho que resume bem quem seria o Daniel fora das 4 paredes ali, sem o crachá, na verdade. E com o crachá? Eita, agora com o crachá. Daniel é um administrador de empresas, atua há 20 anos no SESC Senat, é o meu primeiro e único vínculo, né? Eu iniciei a minha carreira em 2005 naquela empresa, em Aracaju, né, a cidade que eu me criei. Iniciei como estagiário e as oportunidades, eu acho que muito da minha dedicação também, foram me dando direcionamento para crescer dentro da instituição. Eu, como estagiário, tive a oportunidade de trabalhar 1 ano, rotinas administrativas, né, e era a área que eu estudava. Segui para uma vaga de oportunidade no quadro fixo, né, que foi feito um processo seletivo na época entre os outros estagiários, né, um processo interno. E aí eu me tornei assistente. De assistente eu consegui me tornar o líder da equipe administrativa, na época era classificado como oficial administrativo, que aí já era uma função de responsabilidade, na época eu já tinha 25 anos, mas já era líder de um setor dentro da empresa. A partir daí, né, eu acho que a inquietação, sempre tive esse perfil um pouco acelerado de buscar o conhecimento, de resolver, né, de entrega, eu acho que sempre tentando dar o meu melhor, tentando direcionar o meu time também para fazer o melhor. Eu me tornei coordenador dentro da unidade ainda de Aracaju. Né? Logicamente, eu resumi quase 12 anos aí de atuação, mas foi o que me deu, como é que eu posso dizer, me deu ferramentas para chegar onde eu estou hoje. Eu trabalhei 12 anos na unidade do SESC Senat lá em Aracaju, minha experiência toda foi dentro da parte administrativa, financeira, contábil, e há 9 anos atrás eu tive um direcionamento para participar de um processo seletivo para a gestão dessa unidade do SESC Senat aqui em Feira de Santana. E aí eu fiquei naquela, né? Eu falei, poxa, será que eu estou pronto para isso? Será que é isso mesmo que
que Deus reservou para a minha vida. Né? Seria uma mudança de estado, uma mudança de equipe, uma responsabilidade muito maior, né, de construir algo com pessoas que eu não conhecia e tal. Aquilo para mim, na época, com 34 anos, era algo extremamente complexo, desafiador. Mas eu fechei o olho e vamos lá. Fui participar do processo seletivo inicialmente, né, que foi aberto com profissionais do mercado externo, não foi mais um processo interno. Eu fui o único da empresa a participar daquele processo, fui aprovado e vim para a Feira de Santana de malicuia, né, impor minha forma de trabalho aqui, tentar dar um direcionamento para essa unidade. E há 9 anos eu estou aqui. Daniel, com o crachá, eu acho que tem uma posição de tentar direcionar as pessoas através do conhecimento, através da escuta ativa, através do desenvolvimento. Né? Hoje nós temos uma equipe de 72 pessoas na nossa equipe. Né? São divididos em 3 áreas: a administrativa, a promoção social e de desenvolvimento profissional. E nós temos conquistado resultados incríveis aqui na cidade, com grandes projetos, tanto para o nosso público, que é o trabalhador do transporte, quanto para a sociedade em geral, que a gente classifica como comunidade. Né? E é isso, eu acho que é um profissional inquieto, dedicado e que, enfim, acho que é um instrumento de transformação através de uma grande equipe que nós conseguimos construir lá dentro do SESC Senat. E para quem ainda não conhece o SESC Senat e o objetivo e o papel dele na sociedade, como é que funciona essa linha de frente? Legal. O SESC Senat é uma empresa do Sistema S, né? O nosso sistema é o Sistema Transporte. Então, diferente dos outros S's, que a gente acho que fica mais prático de explicar a atuação, fazendo a comparação, né, com os S's da indústria, os S's do comércio, o SESC, o SESI, o SENAI, o SENAC. O nosso SESC Senat ele atua de forma conjunta, diferente dos outros. O SESI ele tem um gestor, o SENAI tem outro gestor, o SESC tem um gestor, o SENAC tem outro gestor. Eu sou Daniel, sou gestor das 2 entidades, né, e nós temos esse plano unificado, diferente dos outros sistemas, e aqui dentro da mesma sede nós temos a promoção social e a área de desenvolvimento profissional. Então, nós promovemos uma estrutura de saúde para o trabalhador. Eu tenho hoje uma equipe de 15 dentistas, nós temos 4 fisioterapeutas, nós temos 3 psicólogas, 2 nutricionistas, tem equipe de esportes com diversos serviços, né, voltados para a promoção da saúde, e tenho também uma escola, né, que hoje nós temos um portfólio bem largo de treinamentos, a maioria deles voltados para o segmento de transporte, mas não exclusivamente. A gente tem muito treinamento voltado também para a área de segurança, para a área de comportamento, na área de gestão, e estamos iniciando inclusive uma escola técnica. Nossa primeira turma iniciou com técnico em logística, e é mais ou menos isso. O SESC e o Senat caminham juntos dentro da mesma estrutura, né? Eu tenho coordenações para cada área e nós temos esse desafio aí de transformar o segmento de transporte, dar todo o apoio que eles precisam para alavancar o negócio deles e o Brasil de uma forma geral, né? O transporte aqui move todos os outros segmentos da economia, seja o comércio, seja a indústria, passa pela logística. Então esse é o nosso trabalho. E não se limita somente ao segmento rodoviário, a gente opera também no ferroviário, que não é uma realidade tão comum para a gente aqui em Feira de Santana. O aquaviário também não é nada tão intenso aqui na nossa cidade, o aéreo, entendeu? Mas o SESC Senat envolve tudo que está ligado ao transporte, passa por nós. Falando um pouquinho até de equipe, recentemente eu vi você fazendo uma postagem que alguém falou que o processo seletivo é muito difícil. Não sei se foi assim mesmo. Eu queria que você explicasse como é um processo seletivo, você que passou por todas as áreas, né, desse processo, até para quem está em casa e deseja um dia trabalhar. Como é que funciona esse processo? É realmente muito difícil? Eu não classificaria como difícil, mas assim, ele é um processo assim, rígido, porque nós temos a intenção de contratar os melhores profissionais do mercado. Então ele tem diversas etapas. É engraçado, né? De fato acontece muito, porque eu apareço bastante nas redes sociais quando nós temos vagas em aberto, e eu sei que a nossa empresa ela é bastante buscada por profissionais. Pra você ter uma ideia, o último processo que nós abrimos foi para assistente administrativo
é um profissional para trabalhar na linha de frente ali, com a equipe de atendimento. Eu tenho uma vaga e nós tivemos 1.200 inscritos para uma vaga. Então, assim, é algo que de fato movimenta bastante a cidade e o mercado de trabalho. E eu fico feliz com isso. E, inclusive, trabalho bastante com a minha equipe quando tem esse tipo de oportunidade. Eu falei, cara, o mercado lá fora tá uma realidade que vocês não têm noção. Né? A gente trabalha numa empresa que paga bem, que oferece benefícios fantásticos. O salário que eu pago lá para um assistente que é um cargo de nível médio, é compatível com o salário, às vezes, de gerente no comércio. E a gente vê esse volume de pessoas tentando ingressar na empresa, e isso nos mostra que, de fato, a empresa ela tem uma imagem positiva lá fora. Mas, voltando ao que você me perguntou, com relação ao processo, se ele é difícil ou não, ele é composto por diversas etapas. O candidato ele vai fazer a inscrição dele, ele precisa... Ali já é uma etapa que elimina bastante gente. Se ele não anexar toda a documentação, as comprovações de experiência que são exigidas para cada cargo, né, se ele não atender os requisitos da função, a gente tem uma inteligência artificial que já faz a triagem do que ele incluiu lá. Se não tiver compatível, ele já cai ali da primeira etapa. E aí ele vai fazer a prova. O nosso processo de provas hoje ele é online. Então, isso é bacana porque a gente consegue dar oportunidade de pessoas do Brasil inteiro se inscreverem no nosso processo, né? E aí, o que também deixa as pessoas um pouco tensas? Para você fazer uma prova online, imagina você fazer um concurso público de casa. Então, você precisa criar ferramentas para que o candidato ele não burle o modelo. Entendeu? Então, assim, o nosso sistema ele monitora via câmera, você tem que fazer a prova com a câmera aberta. Cada questão que você está respondendo ali, ele tem um tempo de resposta, entendeu? Para você inserir a resposta. E aí, você concluiu aquela prova ali, é a prova de conhecimentos. A depender da sua nota, você vai ser direcionado para a prova dissertativa, que você precisa, né, discorrer sobre algum tema relevante, compatível com aquela função que está sendo selecionada. Após isso, ele vai ser submetido a uma análise social, né, se ele tem algum tipo de pendência, né, social aí, que desabone a contratação. Né, ele vai gerar um somatório de notas e os 5 primeiros eles vêm para a entrevista comigo, também online. Então, assim, são etapas que, de fato, eu entendo que, para quem está buscando emprego, pode passar uma tensão, sabe? E similar, às vezes, a um concurso. Para você ter uma ideia, eu falei de uma vaga que, de nível médio, uma vaga que eu tenho, tivemos mais de 1.200 inscritos. Às vezes, o concurso não tem essa concorrência. Às vezes, um vestibular não tem uma concorrência dessa, entendeu? Então, eu não acho que é difícil, mas ele precisa ser cumprido de forma rigorosa ali. E nem todo mundo está disposto. Quem está disposto é quem chega lá no final e a gente classifica como os melhores ali, é o que coloca também o nosso time no patamar elevado. Show de bola. E gestão de pessoas, no final das contas, sempre vai ser um desafio muito grande, né? Falando sobre pessoas e falando sobre o impacto do SESC Senat no quesito de transporte, a gente sabe que o segmento de transporte hoje é um dos principais e essenciais para a economia como um todo. Quais são os maiores desafios que esses representantes do transporte enfrentam todos os dias? Então, a gente está em contato com bastante gente, com muitos líderes, né, com muitos profissionais de recursos humanos. Eles enfrentam diversos gargalos. Se a gente for classificar por segmento, o segmento rodoviário, acho que um dos maiores gargalos é a tabela do frete, o valor do combustível que está oscilando. Agora a gente está enfrentando um processo bastante complexo aí com essas guerras aí. O combustível subiu muito. Tudo isso afeta a dinâmica do trabalho do empresário e das transportadoras, né? Porque esses custos eles aumentam e ele não consegue nem sempre, né, colocar isso no preço do serviço dele. Então, é um dos gargalos que a gente escuta muito. Mas eu acho que o maior desafio que o empresário tem é encontrar a mão de obra qualificada. O transporte, especificamente, ele não é um segmento atrativo. Talvez seja até complexo, né, da gente conversar sobre isso assim a fundo, mas eu escuto muito isso e tenho dados reais que é uma verdade. Por que ele não é atrativo? É um segmento que não consegue ter uma faixa salarial tão alta, porque esses custos eles são muito altos também em relação ao que as empresas arrecadam. O nível de qualificação
ela também não é tão exigente, né? As empresas elas não exigem assim, tanta qualificação, e existe uma rotatividade muito grande. Então, o profissional, muitas vezes, ele se acomoda naquela de que, hoje eu estou aqui, se eu não estiver aqui, eu sei que tem outra empresa querendo me contratar ali fora, entendeu? Então, ele não aceita mais um puxãozinho de orelha, ele não aceita mais um feedback, ele não aceita mais um direcionamento de correção. Isso coloca a empresa numa dificuldade muito grande. Agora, aquela empresa que ela entende que desenvolver é muito mais barato do que demitir, entendeu? Ela vai assumir uma posição e um status muito mais alto num tempo muito mais curto. Só que o que eu também escuto muito do empresário, eu falo, cara, a minha operação ela é 24 horas, eu não tenho como parar. E aí ele faz a conta na minha frente. Fala assim, eu preciso parar aqui, sei lá, 4, 8, 12, 16 horas para fazer um treinamento, o quanto que eu estou deixando de arrecadar? Mas ele faz isso uma conta a curto prazo. Então, assim, o setor ele vai continuar não sendo atrativo, a não ser que ele consiga desenvolver essa cultura do desenvolvimento. Eu tenho exemplos de transportadores que estão em outro patamar. Nem sempre estão com a gente. E é o maior desafio que eu tenho, é de mudar a mentalidade também do gestor e do profissional de recursos humanos, que às vezes se limita muito na função de recrutamento e seleção. Ele contrata, demite, mas ninguém está preocupado em desenvolver. E mostrar para eles que é importante desenvolver. Tem transportadores que têm uma educação corporativa e, cara, você vê que eles estão num patamar diferente. O nível cultural, ele mostra muito sobre a operação. O profissional que trabalha ali, ele tem um nível diferente, ele não quer sair dali. Entendeu? Diferente daquela outra empresa que muitas vezes não está tão preocupada com essa questão de você, hoje eu estou aqui, mas se eu não fizer alguma coisa que não me agrade aqui, eu sei que tem outra empresa que vai me pagar ali às vezes R$50, R$100 a mais, entendeu? Então é muito complexo e eu entendo muito a dor do empresário e do gestor, do profissional de recursos humanos, mas enquanto a gente não virar essa chave, essa dificuldade que eles nos sinalizam constantemente não vai sanar, entendeu? Você tocou no ponto interessante, eu tenho um pai que é carreteiro, caminhoneiro, né? E aí, sempre viajei muito com ele, rodei Brasil afora, quando era criança, né? Acompanhava muito ele. E diante das dificuldades eu decidi não seguir. Tipo assim, meu avô é caminhoneiro, meu tio também meu pai se tornou. A gente dessa nova geração, né, dessa atual geração, não quis seguir. E acredito que tem essa dificuldade também de se reinventar, né? Esses novos jovens que estão chegando no mercado de trabalho talvez se desiludam um pouco. Você acha que isso é uma dificuldade de atrair esses jovens também? Cara, você falou você tocou num ponto que é real. De fato, a profissão de motorista ela era algo que se passava realmente de pai para filho, né? E isso aumentou a escassez de motoristas no mercado. Era uma questão de família. Hoje em dia o risco ele é muito grande nas estradas, a estrutura das nossas estradas não são as melhores. O profissional, para ele ter um mínimo de retorno financeiro, algo digno para ele sustentar a família dele, ele precisa passar um tempo gigante fora de casa, né? E nem todo mundo mais está disposto a isso. E isso impacta diretamente. Hoje nós temos pouquíssimos ingressos assim, profissionais que tenham... A turma mais nova ela não tem tanto interesse de ingressar mais. E aí entra o SESC-Senat. A gente entende e faz pesquisas o tempo inteiro sobre isso. Nós desenvolvemos um projeto, né, há um tempo atrás e recebe uma cobrança constante, que chama o projeto CNH Social. Atualmente ele não está em vigor, mas o SESC-Senat ele deu gratuitamente habilitação para jovens, incentivando o ingresso no segmento de transporte. Aquele que não tinha habilitação, a gente estava dando habilitação categoria B. Aquele que tinha categoria B, nós estávamos patrocinando a mudança de categoria para D, para ele chegar a dirigir um caminhão. Recentemente nós tivemos um outro projeto, que foi o projeto cobrador. A função de cobrador é uma profissão que em muitos países já não existe mais. Aqui no Brasil, em algumas cidades, já não existe mais. E nós montamos um plano para que, quando vier a ocorrer aqui na nossa cidade, que é uma tendência, não tem como. A gente está falando de custo agorinha, né? O combustível subindo o tempo inteiro. O empresário ele precisando de uma margem. A gente falando de transporte urbano, se o município ele não subsidiar esse serviço, não fecha a conta. Aí você vai ter a empresa saindo e entrando o tempo inteiro. E aí a gente montou o projeto Cobrador, que a intenção era
capacitar os cobradores e mudar a categoria deles também para que eles tivessem a oportunidade de mudar de função dentro da empresa. Então, identificando essas dificuldades, a gente promove e desenvolve projetos para que a gente consiga incentivar o ingresso no setor. Mas é muito complexo. Esse projeto especificamente do cobrador, eu abri 100 vagas aqui em Feira, eu lutei para conseguir 80. Pedi apoio de sindicato, pedi apoio das empresas e tal. Inscrevemos 80, terminaram o projeto 40. Você tem uma ideia. E a gente está custeando, patrocinando de graça, cara. Hoje o custo da habilitação é altíssimo. Tudo bem, teve agora uma mudança no fluxo aí que reduziu, não vou entrar nessa seara, mas assim, a gente vai ver o impacto disso daqui a alguns anos. A gente reduziu o custo, mas diminuiu a obrigatoriedade de aulas práticas. Então, qual é o nível de motoristas, né, que nós estaremos colocando nas nossas vias aí e tal, quando a gente está falando de redução da acidentes? Então, é bem complicado. Então, o SESC Senat ele vai estar buscando a forma de incentivar o setor, seja no desenvolvimento de mão de obra, seja no ingresso de novos profissionais no segmento, entendeu? Mas o nosso objetivo é que as pessoas elas entendam, isso, o empresário, eles entendam como tornar o setor atrativo novamente. Então, o pessoal hoje está muito ligado a salário, mas nem sempre é o que vai impactar. Você tem que ver a qualidade, né, de vida que o profissional tem dentro da empresa, você tem que pensar em alternativas de cuidar da saúde mental daquela turma que está lá carregando o seu piano ali todos os dias, né? Você tem que pensar quais os benefícios que ele tem, né? Eu acho que olhar para o ser humano por trás do profissional, ele vai fazer toda a diferença, né, em qualquer setor. Eu acho que a indústria ela está no nível acima. O comércio ele já está bastante acelerado, né? Não estou falando do comércio pequenininho ali do centro, que a gente sabe que ali às vezes você vai ver o pessoal numa jornada de trabalho superior a 50 horas e tal, coisa que é surreal. Mas ali é a questão mesmo da sobrevivência, do profissional que está buscando aquilo ali porque não tem outro jeito. Mas se você não olhar para as pessoas, eu acho que é difícil virar essa chave aí e tornar o setor atrativo novamente. Falar de pessoas e falar de desafios, de fato, traz para a gente uma série de fundamentos que podem ser trazidos principalmente pelos profissionais que cuidam do comportamento humano. Quando você falou do RH, você foi incrível aí na fala, porque tem muito RH ainda na preocupação de contratar e demitir. Uhum. E poucos estão buscando a causa raiz. Semana passada eu estava com os líderes no sábado fazendo treinamento e eu falei exatamente isso. Eu falei, eu não quero líderes que apaguem incêndios, não é sobre isso. Eu quero líderes que descubram a causa raiz, criem processos e façam com que a equipe rode sem vocês. Fato. E o que a gente vê mais na sociedade hoje é de forma intrínseca pessoas apagando incêndios. Uhum. Então, assim, enquanto os incêndios forem apagados na labuta diária, nunca vai ter a resolução imediata disso. E já trazendo para um outro contexto, que é o contexto do transporte a nível Brasil, claro que a gente traz isso e o Brasil sempre vai ser o parâmetro, porque a gente vai trazer o Sul e eu estava em Curitiba, já não tem cobrador em Curitiba, então os ônibus já são praticamente automatizados. E trazendo a vertente da tecnologia, do avanço da inteligência artificial, como é que você, enquanto gestor dessa instituição, vê o futuro do transporte no Brasil? Assim, o SESC Senat ele tem um plano, né, que ele reúne líderes, CEOs, empresários, né, no nível mais alto ali, e leva para benchmarks do segmento. Já levamos empresários para a Suíça, já levamos empresários para os Estados Unidos, para a China, que hoje eu acho que é o berço aí da tecnologia e tal. Eu penso que o futuro do transporte é autonomia, entende? Na China, o serviço de entregas meio que já não tem mais, não existe mais o papel do carteiro, já não existe mais o papel daquele motorista. Você vê um carrinho autônomo indo lá fazendo a entregazinha agendada né, no horário certinho, o destinatário ali ele vai acompanhar pelo aplicativo e o horáriozinho de entrega certinho. Então, a gente precisa se adaptar a essa nova realidade. O iFood já está fazendo entrega com drone em alguns outros lugares, né? A gente atua muito com os mototaxistas aqui na cidade, inclusive temos um projeto muito bacana de qualificação para eles, com foco na redução de acidentes. Mas é difícil você pegar esse nível de profissional e fazer ele entender que aquela profissão ali ela pode estar daqui a alguns anos ela não existe mais.
entendeu? É dolorido. A gente precisa preparar as pessoas para essa nova realidade. Essa mudança ela não é tão rápida, né? Mas ela é iminente e eu acho que o nosso papel nesse meio de campo aí é dar ferramentas e mostrar para as pessoas o caminho. A gente não consegue carregar ninguém pelo braço. Quem não quiser acompanhar isso aí, meio que vai ficar para trás. Se fala muito em inteligência artificial e as pessoas pensam, então a inteligência artificial ela vai substituir as pessoas. Vai substituir as pessoas, mas só que quem não acompanhar essa tendência, quem não souber tirar proveito dela, eu acho que é quem fica para trás, entendeu? Então é importante a gente entender o cenário, estudar o caminho que nós estamos seguindo e a gente vai estar sempre buscando mostrar esse caminho para quem tem interesse, né? Eu acredito muito, hoje está uma febre muito grande de treinadores, de coaches, né, que vendem teoria, e eu tenho uma aversão ainda não consegui sabe, aceitar esse tipo de postura. Eu sou muito mais prático, sabe? Vender teoria é muito fácil. Teoria eu leio num livro, né? Mas eu normalmente quando eu converso com a minha equipe, né, porque hoje você compra um curso no Hotmart e o pessoal tá, né, arrebentando ali, tem curso de tudo que você quiser. Mas eu faço muito esse alerta a todo momento. Entenda o cenário, mas escolha bem quem você quer ter como referência, onde é que você vai buscar o conhecimento. Porque eu tenho um amigo aqui em feira, o Anthony, que ele fala que palestrinhas não ensinam. Eu acho massa esse bordão dele. Palestrinhas não ensinam. E de fato não ensinam, cara. Você precisa buscar referência de alguém que tem experiência prática. O que ele transformou? Onde foi que ele conseguiu colocar esse conhecimento dele teórico e ele conseguiu colher resultado? Então, a gente vai tentar mostrar esse caminho de forma prática. A gente vai ter, pessoal, isso aqui não vai funcionar por conta disso, disso, disso. O caminho é esse aqui, vamos por aqui, vamos com a gente, segura na mão, vamos todo mundo junto e vamos entregar esse resultado aí que o setor necessita. Mas quem não entende esse cenário, é difícil a gente mudar essa mentalidade ainda da manivela, sabe? Mas vai chegar, a gente está trabalhando para isso. Quem são as referências do Daniel? Nossa. Eu tenho muitas referências práticas, como eu falei, né? Eu tento ao máximo buscar conhecimento teórico, né? Normalmente em quem já conseguiu construir algo, né, na prática. Dentro da empresa que eu trabalho, eu tenho diversas referências. Eu tenho 3 coordenadores hoje que me dão um orgulho absurdo. Estão no nível profissional, eu digo assim, de hierarquia abaixo de mim, mas são referências. Eu tenho a Kelly, que é coordenadora de desenvolvimento profissional. Ela arrebenta, a pessoa que senta com você aqui vai te vender alguma coisa, dentro do que a gente precisa. O Gabriel é o coordenador da área de promoção social. O Gabriel, cara, ele é extremamente técnico em números, de extrair relatórios e conseguir montar a estratégia que a gente precisa com base em dados. Eu acho isso fantástico, né? Eu tenho a Lília, que é coordenadora de administração e finanças. E ela tem uma capacidade também técnica muito grande para dar o suporte para as 2 áreas, né? Mas quando a gente fala em referência, eu acho que eu tenho que falar primeiro do meu pai e da minha mãe, né? Que são as pessoas que me formaram em caráter e me deram assim, o conhecimento teórico e prático do caminho a ser seguido e levar isso para minha família. Eu tenho um supervisor, né, que ele é responsável pela nossa regional aqui na Bahia, Roberto. Roberto, ele é uma referência para mim quando a gente fala em motivar um cara que consegue ver o cenário de dificuldade lá na frente, entendeu? E fazer você rever o processo e redesenhar o caminho para, né, atingir o sucesso. O Roberto é fantástico. E eu tenho muito a gratidão e assim, vontade de um dia chegar naquele nível ali de capacidade de como é que eu posso dizer, me fugiu a palavra, mas o cara ele tem uma capacidade de transformar o pensamento em palavras, de mostrar para você como é que deve ser seguido, né, o nosso negócio. Aqui na cidade eu tenho várias referências. Se a gente fala em relacionamento, é uma coisa que eu me cobro muito em
em construir relações que gerem oportunidades, que gerem negócios, que gerem relações fiéis e, sabe, aquela relação que você consegue apertar na mão, olhar no olho e dizer, conte comigo que isso aqui vai dar certo. Tem uma pessoa que abre muito caminho pra gente, que é a Leide. Eu falo bastante sobre isso, assim, onde eu quero entrar, ela consegue me mostrar o caminho, isso facilita muito. Né? A gente vai falar em disciplina. Eu sou um fã do serviço militar. Cara, eu vi um dia desse o comandante, o atual comandante aqui da Polícia Militar, comandante é o Coronel Miller, e eu falei assim, cara, ele tem uma facilidade de te mostrar o que é a segurança pública, qual é o caminho que deve ser seguido, como é que deve ser feito. Nem sempre vai funcionar, mas na teoria. Então são referências que eu carrego, sabe? E eu acho que seria uma relação bem extensa. Meu amigo Adílio, quando a gente estava falando agora em inteligência artificial, o cara que eu conheço que mais entende daquilo ali, Adílio é uma fera naquele fluxo de inteligência artificial. Tenho muito a aprender com ele também, seria uma grande referência. Enfim, eu acho que são referências, são muitas, são referências práticas, né? Eu vou falar de família, de carinho por minha esposa, cara, é a pessoa que eu vejo em maior dedicação com meus filhos e tal, uma referência que eu tento, né, ter a atenção que ela tem, né, o cuidado que ela tem de pensar nos detalhes, referência familiar, eu estaria direcionando para ela, enfim. Eu até me emociono quando falo da minha esposa e dos meus filhos, é fantástico. É muito bacana. Acho que eu respondi, né? Respondeu. É muito bacana a gente ter um gestor, né, do SESC Senat e ter uma visão sua multifacetada em relação às várias áreas da sua vida. Para o Tirando o Crachá é um privilégio gigantesco, porque quem está tendo a oportunidade de ouvir do outro lado vai saber exatamente como conduzir alguns passos. Às vezes a gente olha muito num cenário utópico, né? As pessoas estão sempre olhando para referências que estão ali do outro lado do mundo, às vezes, e não olha para quem está do lado e que já é uma grande referência. Então, hoje eu digo que o Tirando o Crachá tem na mesa uma grande referência, o Daniel, né? É uma grande referência, e eu não tenho dúvidas que as pessoas que estão do outro lado vão tê-lo também, e a partir de hoje ter uma visão diferente, né, Gil? Entender um pouco mais como é que funciona o SESC Senat, né? A gente está chegando ao final, mas antes pode deixar uma mensagem para sua esposa, para os seus filhos. Né? Para quem quiser. Eu vou chorar agora no final do... Legal, para minha família, quem me motiva todos os dias a entregar o meu melhor. Eu acho que é a nossa base, é porque eu saio de manhã cedo e tenho um propósito a ser seguido. Minha esposa, te amo, meus filhos, amo vocês, meus pais, né, minha equipe do SESC Senat, né, a minha dedicação, né, os momentos de pressão, de cobrança, de chatice, é sempre para levar o nosso time pro sucesso. Então, assim, quem tiver a oportunidade de conhecer um pouco mais do nosso trabalho no SESC Senat, as portas estão abertas. Faço uma questão de falar um pouco do nosso trabalho nas redes sociais, faço questão mais ainda de interagir, de responder às vezes as dúvidas, né, de mostrar o caminho para ingressar na nossa empresa, e o segmento de transporte também, mostrar o que é que ele tem de carência. Assim, eu acho que foi uma conversa fantástica. Eu acho que um dia inteiro para falar dos nossos projetos que transformam, projetos que de fato entregam a diferença na vida das pessoas. Então, eu acho que é uma honra participar aqui com vocês. Eu admiro bastante o trabalho, já tive a oportunidade de assistir diversos episódios de vocês. E é isso. Espero que tenha passado uma mensagem positiva. Quem tiver interesse em entender um pouco mais, segue a gente lá no Instagram. Não sou blogueiro não, mas a gente pode conversar e contribuir bastante. É isso, pessoal. Tirando o Crachá, tá ficando por aqui. E a gente tem um encontro marcado na próxima quarta. Valeu! Valeu! Feira segue avançando todos os dias, com investimento em saúde, mais educação para nossos estudantes, mais mobilidade nos bairros e distritos e mais desenvolvimento para toda a cidade. E tudo isso tem uma parte sua, porque com você, o trabalho faz mais por Feira. Aproveite 20% de desconto na cota única até 30 de abril. IPTU 2026, com você o trabalho faz mais por Feira. Prefeitura de Feira, todo dia tem trabalho chegando.